Coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória após a partida contra o Defensa e Justiça. Carpini, boa noite para você. Uns 2 dias atrás eu vi uma entrevista bem antiga do TV Santana, falando assim que não adianta dar um treino tático para aqueles jogadores que ainda têm alguns problemas de fundamento, de passe, de segurar a bola, de finalização, e ao mesmo tempo, não, semana repassada no jogo contra o Grêmio, o técnico Mano disse que aqui no Brasil tem muitos jogadores de médio para baixo. Qual é o grande problema hoje da sua equipe? Que você semana também passada falou em relação, botando 3 pontos, mas que você também falou sobre problemas coletivos e problemas individuais. Você tendo tempo para treinar, você vê que qual seria o problema que você mais conseguiria resolver? O problema individual ou o problema coletivo? Bom, boa noite. Hoje eu vejo, pelos últimos jogos e pela quantidade de erros grandes, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha carreira. O erro grande no futebol desse nível ele não te permite, tanto defensivo quanto ofensivo. E eu enfatizaria, se eu tivesse mais tempo, tentar melhorar o atleta, tentar dar mais tempo do nosso dia a esse trabalho individual do que coletivo. Eu vejo coletivamente a gente, uma equipe dentro de um possível, uma organização de jogo, uns comportamentos com e sem a bola, acho que bem definidos. Ficaria tão incomodado quanto estou hoje com os erros, se fosse também uma equipe improdutiva. Mas nós chegamos no terço final do adversário inúmeras vezes, finalizamos dentro da pequena área, do lado da área, na entrada da área, a bola passou quase que sem peso no cruzamento do Raul, na linha do gol. Então, até esse ponto de produzir as chances ofensivas a gente consegue, e daí em diante a gente precisa melhorar individualmente, cada um fazer essa autocrítica e essa autoanálise. E eu não estou transferindo isso para os atletas, não de maneira nenhuma, né? Eu sou responsável por tudo isso, e nós precisamos agora assimilar, né, todas as críticas que elas são pertinentes, o incômodo do torcedor, porque é o nosso também. Eu, se fosse torcedor na arquibancada, estaria da mesma maneira, e a gente ser muito forte, muito maduro para poder dar uma resposta. Eu procuro falar para eles de coisas boas que aconteceram, até mesmo aqui nesse trabalho, e eu acho que eu estou ficando até repetitivo falando do ano passado, mas é que são tantos bons exemplos, como estão coisas ruins também que não aconteceram ano passado, que a gente tenta trazer para esse momento, servindo como um alento, né? A gente, quando conseguiu ter as semanas abertas na reta final e trabalhar e melhorar, evoluir, muitos jogadores evoluíram, jogadores que não vinham nem jogando, participando, sofrendo duras críticas, terminaram a temporada muito bem. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje, evoluir individualmente, né? O gol que nós sofremos de novo, né? Uma tomada de decisões erradas, e, enfim. A gente fica extremamente incomodado, chateado, mesmo sabendo que nós adotamos como estratégia no jogo de hoje não deixar de priorizar a Sul-Americana, mas pensar no jogo do Vasco. Tanto é que nós rodamos a equipe toda. O carro-chefe, torcedor ficando chateado ou não, e eu entendo, é o Campeonato Brasileiro. A gente infelizmente, nós não conseguimos tocar as duas competições no mesmo nível de competitividade, e a gente está acabando que está se complicando nas duas. Então a gente precisa reconhecer, quando eu falo reconhecer, é entender que o que move o Vitória é a permanência. E a gente vem num momento ruim, um momento delicado, precisamos sair rápido desse momento, sair melhor desse momento. E outro ponto que vai ajudar a melhora individual dos atletas, sem dúvida, é o bom momento novamente, é uma vitória, tirar um pouco desse peso. E sem dúvida essa ansiedade está atrapalhando bastante. A gente viu a quantidade de chances desperdiçadas hoje. Professor, aqui, boa noite. Você assumiu a responsabilidade para si, você fez isso também no último jogo. Eu queria que você explicasse o que você, enquanto treinador da equipe, pode fazer, não para o próximo jogo, mas a médio e longo prazo, pensando em toda a temporada, para ajustar esses erros individuais, coletivos, e projetasse também a partida desse final de semana agora contra o Vasco. É justamente o que eu falei anteriormente, né? Priorizar o Campeonato Brasileiro,
a escalação hoje já foi justamente nesse sentido, de valorizar para nós o que é o mais importante. Se conseguíssemos hoje a vitória, estaríamos vivos na competição. Hoje eu acho que se torna cada vez mais difícil, pouco provável um avanço de fase. E se a gente voltar os olhos para esses 2 jogos fora de casa e nos dedicarmos para isso, a gente pode deixar passar mais 3, 4 rodadas da Série A e nos complicarmos de fato a nossa temporada. Então acho que isso é o grande ponto. Assimilar, né? Tentar passar, dentro do possível, uma tranquilidade para os atletas, porque a responsabilidade eles sabem que é grande. Nós nos colocamos nessa situação e a gente precisa sairmos dela juntos, da mesma maneira, com as mesmas convicções, ideias, e seguir trabalhando, assimilar tudo que está acontecendo e, como eu disse, sair melhor desse momento turbulento que a gente vive na temporada. E o jogo do Vasco é um jogo de decisão para nós, é um jogo que vale muito, até por isso nós priorizamos hoje em poupar diversos jogadores e entrar com um time bem alternativo, né, bem diferente do que vinha jogando, oportunizando também os jogadores, até porque precisávamos ver um pouco mais para saber o que a gente pode ou não contar ainda na temporada. E caminhando para uma reta final onde a gente pode vir a voltar os olhos somente para a competição do Brasileirão, né, que é o nosso foco. Talvez a gente comece a evoluir também individualmente por ter semanas para poder trabalhar. Foi assim também que nós construímos isso ano passado. Boa noite, Carpini. Um resultado que, como a gente está muito perto do torcedor, já que a gente não está no campo, a gente percebeu o quanto o torcedor sofreu, especialmente com o segundo tempo. No primeiro tempo a equipe criou bastante, teve uma movimentação legal no ataque, o torcedor entendeu, curtiu. Na segunda etapa, falhas culminaram no gol e principalmente as falhas ofensivas. Essa incompetência do ataque, você atribui a psicológico, aquela ansiedade para definição, porque realmente ficou muito evidente hoje. Olha, talvez eu só não usaria o mesmo termo de incompetência, porque eu não acho que o meu time é incompetente, eles não fazem porque eles não querem fazer, eu acho que a ansiedade está atrapalhando, eu acho que as escolhas ruins, a falta de segurança, né, em fazer o gol, em ganhar o jogo, em terminar a jogada, errando ou acertando é um detalhe, mas tenta a jogada com mais contundência, né, com a capacidade que eles têm. São jogadores que estão na primeira prateleira do nosso futebol, jogando uma Série A, defendendo um clube do tamanho do Vitória. A gente precisa ter mais coragem de tomar as decisões, né? Então, eu vejo dessa maneira também. No segundo tempo, nós tivemos finalizações dentro da pequena área, na entrada da área, a bola atravessando o lado contrário, 3-2, 4-3, superioridade, transição, enfim, diversas situações que não uso o mesmo termo, mas respeito, porque o torcedor também deve ver dessa mesma maneira e a gente entende. Como eu disse, se eu fosse um torcedor de arquibancada do Vitória hoje, teria a mesma opinião. O incômodo dele é o nosso, é o dos atletas, e a gente precisa nos fecharmos um pouquinho mais, entender algumas coisas que estão acontecendo e dar uma resposta no sábado. No sábado, num jogo muito decisivo, muito importante, com uma equipe muito difícil, né? Não é um jogo fácil, não tem jogo fácil em competição nenhuma na Série A, então. E ainda mais se tratando agora desse momento que a gente, toda essa atmosfera negativa que nós trouxemos para o Vitória, né? Então nós precisamos dar uma resposta. Dentro de casa a gente sabe que talvez a paciência do torcedor ela dure 2 passes errados e faz parte, a gente tem que entender, né? O momento é delicado e aí nós precisamos ter ainda mais coragem e maturidade para tomar as decisões que definem as partidas, seja ela defensiva ou ofensiva. Bom, Mancini, a gente viu hoje um primeiro... Carpini, não estou pensando em ninguém não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu vi o primeiro tempo do Vitória muito bom, futebol alegre, gostoso, você botou o time para cima no primeiro tempo e no segundo tempo também. Mas aí os erros foram individuais e que terminaram prejudicando a Vitória, porque as chances foram tantas, se terminasse 5, 6, para mim seria natural. E essa é uma preocupação que você tem maior, porque quando depende do técnico, o técnico encontra a maneira de resolver. Mas quando é 2 atletas, como acontece com os atletas, e aí é fato, hoje a gente viu diversos lances assim claramente na cara do gol e o Vitória desperdiçar chances. Como é que faz para resolver isso? E aproveitando o ensejo,
Hoje, desses jogadores novos que entraram em campo, quer dizer, algum tempo se jogar, é principalmente o Oswaldo, que não era tão novinho assim, mas jogou 90 minutos e parece que ele fez uma partida regular. Você pensa em aproveitá-lo no próximo jogo contra o Vasco? Bom, é trabalhar individualmente os atletas, é tentar evoluí-los. Eu acredito muito que essa primeira vitória vai ajudar nesse processo, mas para que essa primeira vitória aconteça, a gente precisa fazer coisas diferentes, todos nós, né, dentro de campo, atitudes, posicionamentos, posturas, e isso precisa acontecer já no sábado. E como eu disse, hoje a gente não que a gente tenha jogado a toalha na competição da Sul-Americana. Foi importante para o clube viver esse momento, foi importante para o Vitória, para a consolidação ainda mais de uma marca tão grande, de um clube que vem numa reconstrução. Mas a gente reconhece que para jogar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana a gente não teria condições de competir e a gente acabou, que a gente está se complicando nas duas competições. Então, focar no jogo do Vasco, dar uma resposta rápida, e quando essa resposta acontecer, eu acredito que a confiança e até a paciência do torcedor ela volte com um bom momento, é natural, né? Então, em relação aos atletas, como eu falo, a oportunidade está sendo sempre dada a todos. Acho que todos os atletas que mereceram a oportunidade têm participado, mais ou menos, mas todos tiveram oportunidade comigo na temporada. A gente rodou demais, experimentou, testou, joga de um lado, joga de outro, centraliza, 2, 3, variações táticas. A gente está tentando encontrar um caminho e eu acredito que nós vamos encontrar. Mas o próprio Oswaldo foi um cara que há muito tempo sem jogar, me surpreendeu os 90 minutos, surpreendeu por sustentar o jogo, não pela capacidade, pela identificação que ele tem, né? Até pela identificação e a paciência do torcedor com ele, você vê como joga mais leve, né? É um cara importante, mesmo quando não participava, sempre foi importante para o processo e vai ganhando mais espaço, isso é natural. Como eu falo, a seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço. Para mim não tem quem estava, quem chegou, quem tem um pouco mais de idade, um pouco menos de idade, precisa ter um merecimento. E aí, alguns atletas hoje aproveitaram a oportunidade. O próprio Ronald era um cara que, por mim, internamente, eu sempre cobrei e questionei muito ele. A gente sabe como a gente já conversou e já tentou evoluir, e hoje fez mais uma grande partida, está de novo ocupando o seu espaço e se tornando um dos jogadores mais importantes, não só pela capacidade, mas pela entrega. Na minha concepção, o Rato voltou bem da lesão, mais participativo, mais inteiro. Eu acho que agora ele precisa de minutagem, enquanto outros vão deixando as oportunidades escapar. E aí depois não adianta, né, o treinador não me olha, me dá chance, todo mundo teve chance. Carpini, boa noite. A falta de treinamento do Vitória entre um jogo e outro, né? O quanto impactou na escolha do seu time hoje? E o que é que você acha que ainda pode extrair desse elenco do Vitória? Olha, a falta de treinamento não está impactando em nada. Está impactando a nossa iniciativa, a nossa atitude, não de todos, a disposição enquanto grupo, porque o grupo não são 12, 13 ou 14 atletas, somos em 30 e um pouco mais de todos nós. Começando comigo, tá? Não estou me isentando de responsabilidade, falo sempre que a maior delas é minha. Então, chega aqui da gente vir, é desconfortável essa situação para mim, ter que vir responder sempre empates e derrotas, um momento ruim, e sempre, o ano passado, o calendário, treina, já sabemos de tudo isso. A gente precisa dentro disso encontrar alternativa. A escolha de hoje foi justamente priorizando o que é a temporada do Vitória, a Série A do Brasileiro, senão a gente vai se complicar nas duas competições, esse é o fato. Como não aconteceu a vitória hoje, talvez o Papai do Céu está mostrando que o caminho é o brasileiro, né? Porque se a gente vence o jogo hoje, a gente cria aquela expectativa e vamos fazer uma força-tarefa contra o Cerro, contra o Universidade, e daqui a pouco a gente passa mais 3, 4 rodadas da Série A, e se as coisas não acontecerem, como a gente faz? Vamos tentar a mesma campanha que aconteceu ano passado, talvez a gente não consiga. Então, acho que é o jogo do Vasco, é o jogo mais importante para nós, e com ou sem tempo de treinar, a gente precisa melhorar. Boa noite, Carpini. Hugo Araújo, Boa Notícias. Você citou a dificuldade que está sendo jogar a Sul-Americana e o Brasileirão, né? Essa dificuldade passa por uma questão de montagem do plantel, de ter mais peças. E eu queria saber também como está o ambiente do Vitória, né? Depois de... São 13 jogos, apenas uma vitória. Queria que você falasse um pouco dessa relação com os jogadores. Obrigado. Olha, o ambiente muito bom, dentro do possível. O ambiente, quando eu falo muito bom, me entenda, para a gente não falar, o ambiente está bom com tantos jogos sem vitória. É um ambiente de respeito, de trabalho e de atletas incomodados com
com o processo, querendo dar uma resposta positiva. Então, acho que isso é um alento para nós. E a gente acaba... o que nós faríamos de diferente, né? E eu vejo muitas vezes questionamentos por parte da imprensa, e é natural. Por que contratou fulano e não fulano? Por que esse cara veio pro Vitória? Por mais que a gente aumentou um pouquinho o nosso orçamento, a gente ainda é o 17º orçamento da Série A, de uma equipe que está em reconstrução, de um trabalho muito bom, não vou falar bom, não muito bom, que liderado pelo Fábio, que está aqui desde o início desse processo, com o Maneca, com todas as pessoas que fazem parte do dia a dia do clube, a minha chegada, os que saíram, e a gente acaba tendo um comparativo que aumentou, sei lá, em 30% a receita do ano passado, e que nós teríamos um ano da Série A e Sul-Americana mais tranquilo, condições de fazer as duas competições parelhas no mesmo nível. Quando a realidade não é essa. A gente vê as equipes, às vezes, que oscilam entre Libertadores e Série A, entre Sul-Americana e Série A, com quase 3, 4 vezes a mais do nosso orçamento. Hoje a gente tem que competir num futebol muito desigual. E quando se tem 2 times na cidade, como é aqui, como é em Belo Horizonte, como é em Porto Alegre, o sucesso de um acaba mensurando a crise no outro. Só que a gente também tem que entender o que está sendo feito dentro das SAFs, a quantidade de investimento, de dinheiro. Então, eu acho que cada um vive a sua história, não podemos ter esses comparativos e achar que daria para fazer algo tão diferente ou trazer contratações mirabolantes, porque o Fábio é um presidente muito pé no chão, ele paga a conta dos outros e não vai fazer aquilo que ele não pode cumprir. Eu posso falar porque eu estou aqui há 1 ano e absolutamente tudo que está ao seu alcance ele tem feito. Se nós não buscamos mais alternativas é porque nós não temos condições e oportunidade de fazer. A gente tentou fazer o melhor com aquilo que tinha e com o que tinha eu acho que é um bom elenco sim, não muda a minha opinião. Confio em muito desses atletas, mas precisa mais, precisa melhorar, precisa evoluir, cada um precisa assumir um pouquinho mais a nossa responsabilidade. Boa noite, professor. Você já falou que a prioridade do Vitória agora vai ser a Série A. E Fábio Mota, nessa semana, deu uma entrevista dizendo que o Kaiser pode voltar já no jogo contra o Vasco. E há uma grande expectativa para essa estreia dele com o Vitória. Eu queria saber se dentro do seu planejamento para esse jogo contra o Vasco aqui no Barradão, se o Kaiser de fato tá, se você vai colocá-lo, como ele tá durante a semana, e já projetasse essa partida. Ele está em fase final da T2, o último estágio da transição, já fazendo alguns trabalhos com bola. Eu acho que amanhã vale uma conversa com o atleta e com o departamento, se a gente queima um pouquinho essa etapa pela nossa necessidade e pelo quanto a gente vê que ele quer ajudar e tem feito tudo o que é proposto com muita entrega, né? Mas desde já eu peço também se é que a gente, no momento que nós estamos, a gente tem o direito de pedir alguma coisa, né? Mas vamos tentar. O Kaiser, a última partida dele acho que foi no Clássico, na final do Campeonato Cearense. Ele vem de uma lesão, depois teve um incômodo, quase que uma recidiva, ou seja, se a gente pegar o período que ele está fora, e a gente vê nos treinamentos, quando abre mais o campo e tira do jogo pequeno, ele tem sofrido ainda um pouco. Então é natural que ele precise de tempo, precisa de minutagem. A gente acredita muito nesse atleta, mas eu pediria um pouco de calma para a gente também não, daqui a pouco, em 2 jogos, a gente não já colocar um X na testa e falar, tá vendo, não serve. É um processo. A gente está correndo contra o tempo, não temos esse tempo, mas precisamos ter essa cautela, porque é um jogador que vai nos ajudar e se reunir condições, e se estiver confiante para isso, a gente vai amanhã tomar essa decisão e com certeza vai fazer parte da partida e tendo a oportunidade de jogar 10, 15, 20 minutos e começando a entender o processo e tentar nos ajudar com os gols. Carpini, boa noite. Ainda sobre o Kaiser, ele foi anunciado há um tempinho já e a expectativa sobre a estreia dele cada vez cresce mais, em cima da torcida também. E num cenário que os centroavantes do Vitória recentemente têm se acostumado, tem sido frequente que eles percam oportunidades durante os jogos, hoje não se repetiu. Como fazer com que a expectativa do Kaiser acabe não se tornando uma espera por um salvador da pátria, que se não vir, qualquer coisa diferente do espetacular se torne frustração da torcida em cima de Renato Kaiser? É exatamente essa cautela que eu pedi na resposta anterior. A gente tem um pouco de cuidado, porque ele vem de um longo período sem jogo e sem treino. Uma lesão que nós sabíamos de todo esse processo, no momento da contratação, tínhamos que tomar essa decisão no último dia da janela,
né? E era muito cobrado esse 9, né? Precisamos, então foi uma oportunidade que nós encontramos e mesmo, sabe, assumindo o risco de que ele pudesse demorar um pouco a estrear, e foi o que aconteceu. Mas é justamente isso, a gente dá um pouco de atenção, informação. Da nossa parte aqui no nosso ambiente, a gente tem dado muito cuidado, muita informação para que ele possa nos ajudar. E como controlar isso é difícil, é inevitável. O torcedor, nós estamos precisando dos gols, a gente tem criado oportunidades. Hoje não foi diferente, algumas bolas passaram ali na frente do gol e oportunidades de finalização. E aí espera-se que ele seja esse cara, e se isso às vezes, como a gente leva um processo, e pode demorar ali 1, 2, 3, 4 jogos a acontecer até ele reunir a melhor condição, a paciência pode ser curta pelo nosso momento. A não ser que a vitória aconteça no sábado, que é o que nós vamos trabalhar para que isso aconteça, e aí as coisas elas tendem a caminhar de maneira mais tranquila para todos, inclusive para ele. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.